Olá, pessoal. Olá, tudo bem com vocês? Boa noite a todos os presentes, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer assim imensamente pela confiança nas saberes compartilhados e no meu trabalho, tá? Nesse curso tem como fundamento aí os recursos tecnológicos na educação, voltado para especialmente para professores, tá, gente? Então, o foco deste curso é para professores ou entusiastas aí da educação, tá? Eu me chamo Auricélio Braga, sou licenciado em Pedagogia, Educação Física, Filosofia e Ciências Biológicas. Também sou especialista na área aqui da tecnologia, com especializações, cursos de formação, tá? E também, gente, eu também faço parte é, de orientação de acadêmicos dentro aí do campo do ensino EAD à distância. Ou seja, as ferramentas tecnológicas, elas me ajudaram bastante no desenvolvimento aí do meu trabalho, principalmente também no meu dia a dia como professor, tá? Ou seja, o nosso curso é assim. Gente, outra informação importante. O curso, as inscrições, o curso em si, ele é gratuito, porém, se tu tiver interesse em estar adquirindo a certificação, no final você entra em contato comigo que eu te passo para os responsáveis da emissão das certificações, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso curso. Creio que todo mundo já está presente, tá? Quem não está presente, não se preocupe, porque a aula fica gravada para vocês terem acesso durante todo o curso de vocês. Gente, eu quero começar esse momento com um texto, uma fábula. Essa fábula eu criei em inteligência artificial, as imagens, a história, e eu vou ensinar vocês no decorrer do curso, dos 3 encontros, vocês a fazer cada uma dessas coisas aqui, tá bom? A coruja e o cristal do tempo. A coruja, mestre da floresta, vivia com as penas foscas e o olhar cansado. Passava as noites em claro colhendo sementes e riscando a terra para preparar as lições. Exausta, ela acreditava que o sacrifício e o peso nas asas era o único caminho para o ensino, enquanto o tempo lhes escapava por entre as garras. Hum, olha que interessante isso. Certo dia, desanimada por tanto esforço, ela encontrou, sob as raízes de um carvalho, o cristal do futuro. Ao tocá-lo, o cristal projetou em segundos todas as imagens e mapas que ela levava horas para criar manualmente. A coruja hesitou, ficou com medo, temendo que aquela magia tirasse o valor do seu trabalho, do seu esforço. Mas, ao usar o cristal, percebeu algo transformador. Suas asas pararam de doer e ela finalmente pôde contemplar o luar. Com a ferramenta fazendo o trabalho pesado, a coruja recuperou o brilho das penas e a saúde do olhar, descobrindo que podia ser uma mestre muito melhor quando não estava exausta. Moral da nossa história, essa fábula. A tecnologia não substitui o professor, não substitui o mestre. Ela vai apenas libertar do fardo para que ele possa exercer sua arte com dignidade e vida, tá? Então, gente, é muito comum a gente ouvir hoje que os professores, a grande maioria dos professores que já têm anos de experiência, eles se sentem um pouco cansados, exaustos, devido à demanda de trabalho, à carga horária de trabalho, o que tem que ser feito. Muitas das vezes levam o trabalho para casa, ou seja, isso acaba tirando deles, tirando da gente o nosso lazer, o nosso momento com a família, o nosso descanso, e isso sobrecarrega demais. E tudo isso se dá porque são muitas atribuições para uma só pessoa. E também tem os professores que acreditam que tecnologia não são para eles, as tecnologias não são para eles, acreditam que tecnologia pode tirar o trabalho do professor. Não vai, gente, isso não vai acontecer, tá?
Tecnologia, ela veio para nos ser um suporte a mais. As ferramentas tecnológicas, os recursos tecnológicos, eles vieram apenas a um suporte a mais para o nosso trabalho, deixando a gente com a melhor qualidade de vida. Só tirar como, por exemplo, um plano anual, que é o que tem que ser feito durante para ser trabalhado o ano todo, você tem um mês para entregar. Aí você tem que olhar o conteúdo, ir no livro, colocar metodologias, colocar os recursos, a habilidade da BNCC, e tu passa um mês fazendo. Quanto entrega que volta, às vezes tem que fazer correções. E nas ferramentas que eu vou te apresentar, 10 minutinhos, meia hora no máximo com a tua supervisão, você cria o teu plano anual. Tem menos tempo também, tá? Mas isso requer prática. Ou seja, o que que nós vamos aprender no encontro de hoje, gente? No encontro de hoje, nós iremos aprender sobre armazenamento de dados, armazenamentos de arquivos, para que você não ocupe a memória do teu telefone. A grande maioria das pessoas que estão fazendo esse curso, creio eu, que usam o celular para registro, para aulas, para fotos, para vídeo, para atividades, para plano de aula, para plano anual, não é? Então, assim, tudo isso que você usa diariamente, ele acaba ocupando um espaço maior na memória do teu telefone. Muitas das vezes, você não precisa você comprar um cartão de memória extra. E muitas das vezes também, esse cartão de memória ou um pendrive, para você salvar esses arquivos, acabam se danificando e tu perde tudo, gente. Ou seja, trabalho em vão. Eu uso muito o Drive, que eu vou ensinar para vocês como que se usa. Vamos aprender hoje a fazer resumos de vídeo de livros. Tu precisa ler um livro para fazer um trabalho, precisa ler um livro para poder fazer uma atividade com os seus alunos, precisa assistir um vídeo para poder entender sobre um tema da tua aula. E aí você vê que o vídeo é de 2 horas, o livro tem 400 páginas. E como é que eu vou otimizar o meu tempo de professor para me poder dar conta de tudo isso? Outra ferramenta que eu uso bastante, que é o Grok, tá? Plano de aula e plano anual. Também outra ferramenta que nós vamos conhecer hoje, como que se faz uso, que é o DeepSeek. E também o nosso amado, o meu amado Gama. Que o Gama, gente, ele vai muito mais além de fazer slides. Eu uso muito em fazer slides porque eu dou aulas na faculdade, na universidade, e isso me ajuda bastante, muitas das vezes, em apresentar um conceito novo, um conteúdo novo, tá? Porém, ele também dá para fazer e-books. Que são e-books? São livros digitais que você pode estar fazendo sobre um tema para a tua criança estudar, para o teu aluno estudar, para você estudar para concurso, para você, enfim, enviar para o teu aluno fazer em casa, estudar em casa. Muito bom também, tá? Vou ensinar hoje essas 4 ferramentas na aula de hoje e, posteriormente, irei ensinar as demais, como estar fazendo músicas, imagens, vídeos, entre outros, conversando com a ferramenta oralmente para ela te ensinar coisas novas, enfim, tá? Vamos aprender nesse curso aqui, esse curso. Por que usar o Google Drive na sua rotina? Gente, primeiro ponto importante do Google Drive, de todas essas ferramentas, para mim ela é a mais indispensável, tá? Primeiro, ao usar o Google Drive, os nossos materiais vão ficar disponíveis em qualquer lugar. Perdeu o telefone esculhambou, meu Deus do céu, excluiu as coisas sem querer, tu vai sofrer, porque tinha muitas coisas importantes ali. Ou seja, o Drive ele já facilita. Quando eu salvo no meu Drive, eu tenho acesso em qualquer lugar, de qualquer celular, de qualquer computador, qualquer estado, país, eu vou ter acesso ao meu trabalho, os meus documentos, as minhas atividades. O segundo ponto, gente, é porque ele é um organizador inteligente. Eu coloco pastas separadas por turmas, por atividades, por ano letivo, e isso ajuda bastante a gente a não ocupar a memória. Tipo, existe uma pasta no Drive da Secretaria de Educação do município em que eu trabalho, onde tem aí todo o material, atividades, sequência didática, planos, enfim, tudo que eu preciso para me trabalhar dentro de sala de aula já está dentro do Drive. E eu percebi que lá no Drive tem coisas de 2020, 2021, porque vai ficando e você tem acesso quantas vezes vocês quiserem, sem precisar estar ocupando a memória do celular de vocês. O segundo ponto, gente, que é imprescindível é a liberação de espaço.
tá? Então, quando você coloca os arquivos lá no Drive, deixa salvo, o teu celular, com certeza, ele vai estar aí com mais espaço para coisas que realmente importam para um celular de um professor de uso pessoal, tá bom? E eu vou ensinar para vocês como usar o Drive, criar um e-mail, como criar um e-mail, usar o Drive e fazer o armazenamento das, das atividades de vocês dentro da plataforma lá do Drive, tá bom? Então, vamos lá, o passo a passo de como criar a conta no Drive e utilizar o Drive. Então, gente, é muito fácil nós estarmos criando aqui uma conta no Google Drive, tá? Você vai vir aqui no Google, certo? E aí você vai digitar criar conta Google ou uma nova conta do Google, certo? Eu sempre aconselho vocês utilizarem na conta do Google uma conta nova com o nome de professor, tá? Ao abrir aqui a página do Google, vocês irão criar uma nova conta. Você desce como se fosse fazer um login normalmente, porém você vai na opção criar conta e clica para uso pessoal, tá? Importante informar isso para vocês. No seu nome, geralmente eu coloco algo voltado para minha profissão, tá, gente? Então assim, aqui por exemplo eu coloquei professor Francisco Auricélio Braga Torres. É o meu nome que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Sempre coloco para mim poder criar o meu e-mail. Data de nascimento, você coloca a data que você nasceu, ok? Você procura aqui o dia, o mês e digita o ano. E sempre vai clicando em avançar, tá? Seleciona o teu gênero e vamos para a parte de criar o teu e-mail. Observe que aqui ele vai dar algumas opções. Eu vou escolher o mais próximo do que eu digitei. Professor Auricélio Bra, tá? E a senha, gente, como é um e-mail profissional, eu coloco a minha profissão como senha, para mim não esquecer, professor Auricélio, e coloco o ano que eu criei esta conta para facilitar, 2026 aqui no caso, tá? Conta criada, eu vou clicando em avançar novamente, tá? Super prático, super fácil de criar uma conta. Criado a conta, que vocês podem observar que eu já tenho um e-mail do Google, tá? O Gmail, eu vou aceitando os termos de uso, tá? É só a questão mesmo da privacidade da conta de vocês. E-mail criado, nós iremos para uma parte muito importante, gente, que é buscar no aplicativo aí da tua loja, buscar o Drive, certo? Você clica no aplicativo, no Play Store, o aplicativo do teu celular, e você vai procurar por Drive. Geralmente alguns celulares já têm esse aplicativo. Você vai fazer a instalação do Drive, ok? Aqui o meu já está instalado e você vai entrar com a conta que você criou, conta nova. No caso, eu vou entrar com a minha conta professor Auricélio Francisco Auricélio Bra, tá? Que foi a conta que eu criei, o meu e-mail. Vou entrar com o e-mail e a senha. Aqui, gente, a parte do Drive. Observe que não tem nada, certo? Ele está disponível para você armazenar aquilo que é do teu trabalho. Cliquei no sinal de mais e vou criar pastas. Vou criar uma pastas para mim armazenar as minhas atividades. E vou primeiro criar aqui a pasta de fotos. Fotos. Vou criar uma pasta de fotos dos meus alunos. Vou criar uma pasta para provas. Vou criar uma pasta para
atividades, vou criar, sempre tu vai clicar no sinal de mais, tá? E clica em pasta. Vou criar uma pasta para colocar vídeos e vou criar também outra pasta para mim colocar meus planos de aula, planos anuais, enfim, tá bom? Os meus planos. Ou seja, no meu Drive eu já criei as minhas pastas. Eu vou agora clicar nas pastas criadas e vai abrir elas. Vocês vão observar que não vai ter nada dentro ainda, certo? Vou abrir aqui a pasta Atividades. Vejam que não tem nada. Clico no sinal de mais e vou clicar em fazer um upload. Ele vai me direcionar para os meus arquivos no celular. Ou seja, eu vou procurar as atividades que eu uso, tá, gente? Aí vocês podem estar colocando no Drive e depois você pode apagar no teu celular, liberando memória aí, tá bom? Vou procurar aqui as atividades que eu irei armazenar no meu Drive para liberar espaço. Tá aqui, vejam, selecionei, clico em inserir, fazer um upload. Pronto, feito isso, as minhas atividades estão no meu Drive, tá? Estão armazenadas. Depois eu vou e apago do meu celular sem nenhum problema, para liberar espaço. Em fotos, do mesmo jeito. Vou, clico, procuro as fotos que eu tiro das atividades com os meus alunos, seleciono, tá? E faço também um upload na minha pasta do meu Drive. Ou seja, vai ficar armazenado para sempre essas minhas memórias, minhas atividades no Drive, ao mesmo tempo que depois eu posso estar apagando do meu celular para liberar memória, liberar espaço, tá? Tá aqui, vou selecionando as fotos e insiro lá, certo? Daí, meus queridos, a gente pode estar fazendo com todas as outras pastas. Você organiza, coloca no Drive, tá? E isso faz com que você consiga acessar, como eu havia dito, essa pasta, esse Drive em qualquer lugar do mundo, pelo celular, pelo computador, em qualquer lugar do mundo você tem acesso a esses materiais sem ocupar espaço do teu telefone ou do teu computador, ok? Vou inserir mais aqui alguns documentos e para vocês observarem como é super fácil. Viram, pessoal, como é fácil? E é uma ferramenta que ajuda bastante o professor na organização aqui do seu trabalho, ao mesmo tempo que a gente consegue ter aí um maior aproveitamento do nosso trabalho, das nossas atividades e facilita demais a vida do professor nessa correria que é a nossa profissão. Viram, gente? Que coisa mais fácil e simples. Primeiro momento pode ser um pouco complicado, mas a prática vai fazendo com que você aí consiga desenvolver e ter uma maior autonomia na tua atividade, tá bom? Com o uso do Drive. O outro ponto é o Grok. O Grok, gente, ele é uma inteligência artificial que eu uso na curadoria pedagógica. Como eu havia dito para vocês, né? O Grok, ele me ajuda entender vídeos, entender livros, resumir livros, porque o tempo do professor ele é muito corrido. Então, às vezes eu preciso estudar para um concurso, preciso fazer um trabalho da universidade, preciso criar uma atividade diferente para os meus alunos na sala de aula sobre um livro, sobre um vídeo, um filme. Então, o que é que eu faço? Eu uso o Grok para me ajudar a compreender. E um detalhe bem importante, quando você coloca o vídeo lá, ou
o livro e você começa a conversar com o aplicativo, é como se você estivesse conversando com o autor da obra ou com o palestrante do vídeo, com quem fez o vídeo, porque ele vai te dar informações dentro daquilo que ele analisou, que é o vídeo ou que é o livro, tá? Vou mandar aqui para vocês também. Vamos ver aqui o passo a passo de como usar o Grok para a curadoria pedagógica, que eu acho fundamental na educação também. Vamos lá ver. Gente, esse é o Grok, tá? Vocês baixam lá na Play Store também e fazem o cadastro com o e-mail de vocês. Ele tem várias funcionalidades, porém uma das que eu mais uso, resumo de vídeos e de livros, porque ele dá uma exatidão na informação, tá? Que eu vou abrir para vocês a página do Grok e vou aqui no YouTube. Vou fazer uma pesquisa de um vídeo sobre alfabetização, tá? Alfabetização, crianças com TDAH. Vou procurar um vídeo e geralmente os vídeos eles são muito longos, ou seja, o que é que eu faço? Eu uso para me otimizar o assunto do vídeo, tá? Encontrei esse. Vou clicar nesses 3 pontinhos e compartilhar. Boa Na noite! parte, vou copiar o Olá, link pessoal! e Estamos vou aqui. voltar para o aplicativo do Grok, tá? Vou digitar que eu quero, tá? Que ele resuma o vídeo e traga seus pontos principais. Vou digitar e vou colar este link aqui. Vou inserir. Ele vai me dar, pessoal, uma visão geral do que se trata o vídeo. Para gente que estuda, pesquisa, tá? Ou que quer mesmo montar uma aula, ele ajuda demais em questão do uso do vídeo, da leitura do vídeo. E eu gosto desse aplicativo porque ele é um dos mais completos, que não foge do que o vídeo realmente lhe apresenta, como vocês podem observar, tá? Depois que eu faço isso, que eu exploro essas funcionalidades, eu vou conversar como se eu estivesse conversando com a autora do vídeo, com a mulher do vídeo, né? Vou usar esse termo. Que tipo de atividade posso fazer com um aluno com TDAH do primeiro ano? Ele vai me responder de acordo com o conceito do vídeo, tá? Ele vai escrever para mim, ó. Gente, muito bom, porque é como se eu estivesse conversando com a especialista do vídeo. Então, o Grok ele é maravilhoso para quem gosta de fazer essas pesquisas, eu tirar dúvidas mesmo aí do dia a dia do professor, que muitas das vezes a gente recorre a vídeos aleatórios ou Google, e aqui não, ele vai bem direto. Outro detalhe, eu vou vir aqui em arquivos e vou colocar um livro. Ele também resume livros e artigos, colocando a ideia central aí. Ajuda bastante quando eu preciso analisar um documento, analisar um livro, para poder dar uma aula, ou poder entender do que se trata o livro antes de ler para as minhas crianças. E eu coloco aqui, ó. Aí eu vou dizer, tá? Vou colocar o comando resumo do livro para compreensão. Ele vai novamente fazer essa análise, gente, e vai me dar aqui o resumo do livro. E eu posso também estar conversando nesse bate-papo como se eu estivesse conversando com o autor do livro, tá? Então, assim, é uma ferramenta muito prática, muito útil também para a gente que é professor, principalmente quando estamos montando as nossas pesquisas ou também quando estamos estudando, fazendo um curso e precisamos estar desempenhando aí um papel de pesquisador, tá bom? Uma ferramenta que eu uso bastante e que eu apresento ela para vocês hoje também, nesse curso de vocês. E aí, gente, o que vocês acharam do Grok? Eu
Ele usa tantas ferramentas também, mas essa, para mim, é uma das mais importantes, porque, como vocês viram, ele traz uma informação bem dentro do material, e algumas inteligências artificiais, elas às vezes enlouquecem e dão informações erradas, e o Grok, ele tem essa capacidade, porque ele ser uma inteligência em tempo real, tá bom? E o DeepSeek, não vivo sem o DeepSeek. Ele tem aí uma característica de organização e planejamento, gente. Me ajuda demais a planejar aulas, me ajuda demais a criar atividades, me ajuda demais a criar plano anual. E tem alguns que eu vou mostrar para vocês durante o curso que são pagos, mas o DeepSeek você consegue utilizar quase que 90% das suas funções gratuitamente. E uma delas justamente é essa, criar planos de aula, plano anual, e eles dão sequências. Eu gosto por causa da sequência que ele apresenta bem organizado. Foi uma das inteligências artificiais que eu encontrei, que eu conheci, que me ajuda bastante a fazer meu plano de aula, fazer uma sequência didática, fazer o plano anual, fazer um projeto. Gente, muito bom mesmo essa ferramenta, tá? Usem. E eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como utilizar o DeepSeek. Todas essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês, vocês podem baixá-las lá na Play Store ou na loja de aplicativos do teu celular. Quem não está no celular, que está pelo computador, você pode digitar apenas ela no Google e vai aparecer e você pode utilizá-la aí normalmente, tá bom? Todas as ferramentas. Então, vamos conferir aqui o uso do DeepSeek. Ao baixar o DeepSeek na Play Store, você vai fazer o cadastro com o seu e-mail também, ok? Aqui, gente, é a interface do aplicativo, como é que ele vai funcionar, tá? Eu geralmente uso esse aplicativo para me poder montar planos de aula e também planos anuais, enfim, tá? Você vai clicar e vai digitar os comandos, criar. Eu vou colocar aqui um plano anual. Vamos colocar aqui a disciplina matemática, tá? Vou colocar um plano anual matemática. Vamos colocar aqui também os meses que eu quero que esse plano anual tenha. Geralmente o meu vai de fevereiro a março, não. De fevereiro a junho, porque tem a pausa de julho, e agosto a dezembro, porque finaliza em dezembro, geralmente o ano letivo. Vou colocar aqui também a turma. Qual a turma que eu quero esse plano? Como eu sou professor do primeiro ano, vou colocar primeiro ano, tá? Quando eu coloco aqui na parte que eu vou digitar a etapa de ensino, é importante você especificar séries iniciais, para que ele não confunda com o ensino médio ou outra etapa de ensino. O que é que eu quero nesse plano anual? No meu modelo, que eu já tenho a folha, eu vou querer colocar o que ele está pedindo, como por exemplo as habilidades da BNCC. É importante porque no meu plano ele pede, então eu vou colocar o que eu quero. Habilidades BNCC. Quero também que ele coloque aqui os recursos que eu vou utilizar nas aulas. Quero a metodologia e quero também que ele coloque a avaliação. Como que eu vou avaliar esse trabalho? O livro que eu vou colocar como base, que é o PNLD, A Conquista da Matemática, ok? Então, vou usar as minhas referências aqui. Vou colocar o meu documento, tá? Que é o meu modelo de plano anual que a escola tem. Eu vou anexar aqui e ele vai criar em cima do modelo que a escola me proporcionou. Isso vai evitar dias de trabalho, gente. Clico em envio e veja que ele está preenchendo o meu plano anual. É importante que vocês façam a validação, vejam se está tudo ok, se realmente está dentro do livro A Conquista da Matemática. Vocês começam a observar se as informações dadas realmente refletem aí a realidade da tua turma. Depois é só você alterar o que você considerar que haja necessidade,
referências e tudo mais. Daí, queridos, eu uso o plano anual feito, certo? Meu plano anual está feito, seguindo o modelo que a escola me deu. É importante dizer isso para vocês. Siga o modelo da escola. Vocês digitam aqui e ele te dá dentro do que a escola solicitou. Depois que o meu plano anual eu confiro tudo direitinho, está tudo ok, percebo que está tudo ok, vem a segunda parte, que é criar os planos de aula, que você vai seguir o mesmo modelo deste comando. Você pede que ele crie, coloca o modelo do teu plano de aula e especifica as atividades que vocês irão trabalhar aqui, tá? Então, criar plano de aula. Criar plano de aula. Coloco o que eu quero, né? A turma, primeiro ano. Vou colocar também disciplina, matemática. Já que fiz o plano anual, vou colocar plano de aula de matemática com conteúdos que eu quero é contar de 1 a 10. Coloco e vou gerar, gente. Simples. Gostaram, pessoal? Não é assim, não dá para ajudar a gente bastante no dia a dia? Demais. Eu não deixo de não tê-lo, tá? Eu sempre tenho ali no meu celular, no computador, no tablet, uma ferramenta que ajuda bastante. Outro ponto importante de outra ferramenta que é o Gama Slides. Faz slides, cartilhas, e-books. E é uma ferramenta que, mesmo ela sendo limitada, gente, ela cumpre o que promete. Por que limitada? Porque você recebe ali os créditos de uso, tá? Mas mesmo assim, é uma ferramenta que vale a pena ser falada devido à qualidade do material que ela entrega de forma gratuita quando você tem os créditos ali na plataforma, tá? Então, como é que funciona? Você vai ter que baixar novamente o app na Play Store ou na loja do teu celular de aplicativos, ou você vai no Google, não tem problema, e você vai ver essa ferramenta. Para que ela serve? Eu a uso para slides, como eu havia dito, e para criar e-books, gente, livros de estudo, para mandar para criança, para criar, para estudar para concurso, e-books para poder ensinar um conteúdo específico que a criança tem dificuldade. Ou seja, vamos ver como que funciona também agora o Gama Slides e cartilhas e tudo que tu quiser fazer nele. Vamos lá. Gente, com o Gama, vocês vão no Google, tá? Vão digitar Gama, com 2 M's, tá certo? Quando vocês clicarem em Gama, vão clicar aqui no primeiro que aparecer, que tem esse símbolozinho do G, tá? Vocês irão ter que criar uma conta, registrar gratuitamente. Pode usar o seu e-mail profissional que a gente criou, certo? Quando vocês fizerem isso e entrar com o e-mail, vai aparecer as opções de vocês criarem inúmeras coisas, certo? Desde slide, livros, enfim. Você clica em criar novo, tá? E vem na opção gerar. Você pode explorar à vontade, tá? Mas gerar. Clica em gerar. E aí desse gerar vai abrir uma aba onde tem apresentação, página da web, internet, enfim. Vamos clicar em documento, que aqui nós vamos criar um livro informativo, um e-book, tá? Passando em documento, nós vamos na parte de baixo escrever o que eu quero. Eu vou escrever que eu quero uma cartilha de alfabetização da família silábica do B. Silábica do B. Ba, be, bi, bobo. Vou colocar aqui a família silábica da letra B. Ao fazer isso, eu vou gerar contorno, ou seja, vou gerar o conteúdo que eu quero desenvolver. Pode observar que ele vai mostrar aqui, gente, as páginas dos assuntos que irão aparecer no meu e-book, ó. Tá? Que você tem a opção de como você vai querer esse mais detalhado, mais conciso,
E o estilo de imagem, eu vou querer essa imagem mais infantil, desenho mais colorido. E na parte de baixo eu vou afirmar que eu quero voltado para crianças. Então eu vou colocar aqui palavras-chave infantil. Clico em continuar, tá? E aqui vou escolher o designer. Vou procurar um design mais... esse aqui. Você pode escolher, clica nesse designer e gera o seu e-book. Super fácil, super prático, gente. Olha só como vai ficar. Aqui ele já está criando o e-book, tá? Você pode usar esse e-book em sala de aula, pode usar esse e-book enviar para a família, pode elaborar atividades para a criança aqui, um resumo para o aluno estudar em casa, um material extra. Isso que é muito bom para a gente, que muitas das vezes passa tempo procurando um material para estudo, para estudar, para passar para uma criança como um reforço ou um conteúdo extra. Gente, muito bom mesmo. Observe que ele vai fazendo aqui o modelo, tá, do nosso e-book, nosso livro digital. E aí você pode fazer um slide, pode fazer, deixar a sua criatividade voar solta aqui, tá bom? Ele vai dando dicas. Observe que o passo a passo ele é bem intuitivo, tá? E ele vai depois, lá no finalzinho, gerar para você fazer a exportação. O que é essa exportação? Quando finalizar esse arquivo, você vai salvar. Salvar no teu telefone e depois coloca lá no teu Drive, caso você queira, e eu recomendo que faça isso. Você vai fazer com que esse material ele fique salvo permanentemente no teu Drive, tá? Olha, gente, como é que fica até as histórias, de se trabalhar os sons, as letras, rimas, enfim, jogos de memória, tá? É um material que vai ajudar bastante o professor nesse processo. Depois que ele está todo prontinho, a gente vai fazer a exportação, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que se faz a exportação. Você vai clicar nesses 3 botãozinhos, clicar em exportar. Quando ele aparecer essas opções, você vai escolher a opção de exportar formato PDF. Pode escolher formato de imagens, de slide, mas vamos escolher formato PDF. Automaticamente, esse material ele vai ser baixado aí para você, tá? Ele organiza, ele prepara e ele baixa o documento. Depois que o documento tiver baixado, feito o download, você vai abrir para conferir como que está esse livro, tá? Olha, gente, que material bacana que ficou, tá? Você pode imprimir, você pode salvar no seu Drive e pode usar na sua aula, enfim, tá? Use a sua criatividade para poder desenvolver essa ferramenta tecnológica, tá certo? Interessante, né? Viram como ficou perfeito o e-book? Aí você pode fazer com outras sílabas, quiserem colocar todas as sílabas, quiserem criar sobre um tema específico, alimentação saudável, sobre dengue, fica a critério do teu trabalho, da tua disciplina, do conteúdo que você quer fazer com que o aluno ele consiga ter um aprendizado maior, tá bom? E, gente, e viva o momento. Viva para o propósito. Viva o seu propósito. Professor é uma das profissões que hoje acarretam aí mais dificuldades no trabalho e não podemos fugir dessa realidade, infelizmente, é a realidade da docência no Brasil. Porém, escolhemos a profissão, estamos na profissão, enquanto os anos de ouro não chegam para a gente procura, pelo menos, se capacitar para o nosso trabalho ter
pelo menos a nossa vida ter a melhor qualidade, por isso que a gente está usando as ferramentas para poder já estar fazendo isso, né? Melhorando nossa qualidade de vida e um trabalho que eu poderia demorar dias fazendo, as ferramentas me entregam ali em questão de minutos, tá? Então, assim, gente, viva o momento, viva para o seu propósito, estudem, se capacitem. Não existe idade certa para aprender, todo mundo aprende, se quiser aprender, se quiser se esforçar, se quiser conhecer, tá? E a atividade prática de vocês é criar. Vocês vão criar. Criar o quê? Vocês irão criar um e-book no Gama, seguindo passo a passo, vão criar a conta de vocês no Gama e vão criar um e-book sobre alimentação saudável infantil, ok? Da forma que vocês aprenderam. Depois que vocês fizerem esse e-book, vocês irão exportá-lo, igual vocês viram, e criar uma conta no Drive e vão criar nesse Drive a pasta cursos. E nessa pasta curso, você vai colocar o e-book que você criou no Gama, ok? E lá no DeepSeek, vocês irão preparar um plano de aula de acordo com as orientações que vocês tiveram sobre o tema alimentação saudável para uma turma do quinto ano, ok? Atividade prática que vocês têm para desenvolver durante a semana, certo? E depois compartilhar comigo o que vocês descobriram, as experiências que vocês tiveram. E a gente fica por aqui hoje, essa aula, tá? Aula rápida, o curso, gente, ele é rápido de dar as informações, porque ele é mais prático, é mostrando como que se faz mesmo, tá? E eu quero dizer assim, novamente, muito obrigado pela confiança no meu trabalho e que cada dia seja inesquecível na nossa grande área que é a educação e que todo conhecimento que você adquirir, você possa fazer uso em sala de aula e que você, professor, consiga ter a melhor qualidade de vida, pelo menos em alguns momentos, em algumas situações referentes ao nosso trabalho, usando as inteligências artificiais e os recursos tecnológicos ao nosso favor, tá bom? Então, um forte abraço, até a próxima aula.